Fala, meus seracianos! Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre Operação Paperclip. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo começava a contabilizar as atrocidades nazistas, um segredo sombrio estava sendo selado nos bastidores. Em vez de levar todos os criminosos de guerra a julgamento, os Estados Unidos traçaram um plano audacioso: recrutar cientistas nazistas para ajudar a construir seu próprio arsenal e vencer a Guerra Fria. Era a Operação Paperclip, uma história onde a ética e o pragmatismo se enfrentaram e onde os vencedores escreveram as regras do jogo. Neste episódio, vamos mergulhar nos bastidores dessa operação, revelar nomes e discutir os impactos dessa aliança inesperada. Vamos lá? A Operação Paperclip é uma história que envolve vários segredos, onde o pragmatismo americano se sobrepôs à moralidade. Oficialmente, o objetivo era recrutar os melhores cientistas alemães para desenvolver tecnologias militares e evitar que caísse nas mãos da União Soviética. Na prática, a Paperclip tornou-se uma operação implacável para garantir a supremacia dos Estados Unidos na Guerra Fria, colocando criminosos nazistas no coração do esforço científico americano. Cara, é muito de se pensar que em guerras, né, sempre vai ter um avanço tecnológico absurdo. Então, os nazistas, que eles tinham uma alta tecnologia durante a Segunda Guerra Mundial, se simplesmente eles fossem presos e jogados na morte, digamos assim, é de pensar que poderia ser perdido muito conhecimento científico que poderia e com certeza ajudou muitos avanços tecnológicos do mundo. Inclusive, até a própria ida do homem à Lua, se é assim que você acredita ou não, teve a colaboração de um ex-nazista, né, que esteve envolvido durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que é Wernher von Braun. Ele ajudou, os Estados Unidos a construir o Saturno V, que foi o foguete que levou os astronautas para a Lua. Imagina só se os Estados Unidos tivesse apenas prendido ele ou até destruído, todo o conhecimento técnico dele poderia simplesmente evaporar, sumir. O que tu acha, Douglas? Cara, é algo muito, eu não vou dizer assim complexo, né? Mas é uma decisão, uma escolha que pode gerar uma polêmica enorme, porque se você tá numa guerra ali e tal, e principalmente com os alemães nazistas daquela época, a gente soube, né? A gente vê a história narrando as atrocidades daquele povo, e um país simplesmente fazer prisioneiros de guerra de seus soldados, de aliados praticamente. É certo? É errado? Então é uma questão de ética. Eu fico mais ou menos assim. Pô, é certo pelo avanço tecnológico, né? Porque, querendo ou não, naquele tempo, os alemães, os nazistas, eles tinham uma tecnologia que praticamente era muito mais avançada que dos outros países. Não foi à toa que os Estados Unidos recrutou vários cientistas nazistas para o seu lado. Mas aí entra aquela questão. Esses mesmos que eles contrataram, escolheram, sei lá, esses mesmos fizeram muitas atrocidades. E tipo, vamos passar o pano aqui, vamos cobrir o que eles fizeram, vamos apagar e ele agora é nosso amigo. E aí, será que vale a pena ou valeu a pena esquecer todas as atrocidades que eles fizeram em nome do avanço tecnológico do país? Eis a questão. É algo simplesmente emblemático, afinal você lida com erros gigantes
que custou a vida de milhões de pessoas, principalmente judeus que foram massacrados. Porém, às vezes, os erros são esquecidos em nome da ciência. E aí, a gente parte para o real objetivo com a ciência, porque na verdade eles utilizaram para fazer arma de guerra. A ciência que eles estavam tanto atrás, a fim de preservar vidas dessas pessoas que prejudicaram o mundo, principalmente os judeus, o que eles queriam na verdade era apenas construir mais armas. E a Segunda Guerra estava mal acabada, prestes a iniciar uma nova disputa, que era a corrida por tecnologia. A Alemanha havia desenvolvido armas de ponta, como foguetes V2, e possuía expertise em medicina e guerra biológica, que poderia transformar qualquer cenário em completamente de destruição. O verdadeiro propósito do Paperclip era colocar os Estados Unidos à frente da União Soviética em áreas como mísseis balísticos e espionagem química. A lógica era clara: quem dominasse essas tecnologias dominaria a próxima era. E aí, volto a citar o emblemático recrutamento de Wernher von Braun, que foi o criador do V2, o foguete usado para bombardear Londres. Ele foi levado para os Estados Unidos e tornou-se peça-chave na fundação do programa espacial americano, que resultou no Apollo 11 e chegada do homem à Lua em 1969. E aí, vamos entender mais esses pontos relacionados à história. O presidente Harry Truman autorizou a operação, mas proibiu a contratação de indivíduos envolvidos em crimes de guerra. Essa regra, no entanto, foi sistematicamente ignorada. Afinal, contrataram o Von Braun. Oficiais americanos adulteraram registros e omitiram os crimes para facilitar a entrada de cientistas no país, que foi, obviamente, o caso de Wernher von Braun, que tinha laços com a SS e utilizou o trabalho forçado na construção do V2. Mas essa parte da história foi completamente esquecida. E aí, Douglas? Você é acusado de crime de guerra, mas por sua capacidade intelectual, esqueceram que você cometeu atrocidades. Você acha isso correto? Cara, não é correto, poxa, não é. E você vê que a contratação desse pessoal aí era para eles ter mais poderes, era para eles se tornarem mais fortes diante de uma próxima guerra. Contribuíram de uma certa forma, mas e se não tivesse contratado eles? Teriam conseguido construir o V2? Teriam avançar tecnologicamente? A gente não sabe, mas é aquilo que eu penso. Poxa, valeu a pena porque, como presidente, ele falou que não queria indivíduos envolvidos com a guerra. Mas tu acha que eles não contratou? Olha esses caras que eles contratou, o histórico desses caras. Então, tipo, e se eles apagaram a história desses caras que foram terríveis, monstruosos, que fizeram crimes contra a humanidade, se for capaz de apagar a história desses caras, tornando eles pessoas boas, cientistas do bem, com família e tudo, imagina o que eles não apagaram da história, o que eles não modificaram da história. Será que parou só nesses nazistas? Será que não tem mais eventos, megas eventos que houve no nosso mundo até hoje? Será que não foi reescrito? Será que realmente aconteceu daquela forma? Será que aquela pessoa que é acusada, que foi acusada de cometer aquele ato lá, será que realmente ela cometeu? Porque não dá para confiar em um país que contratou nazistas e reescreveu a história dos caras para encobrir seus atrocidades. Dá para confiar? Não dá para confiar de jeito nenhum. Afinal, o que eles fizeram foi interesses. Um jogo de interesses. E eles não levaram em conta a moralidade, a ética. Só utilizaram como uma peça do tabuleiro. Outros como Hubert Strauholtz, médico responsável por experimentos mortais em prisioneiros de campos em Dachau,
acabaram sendo integrados ao sistema de pesquisa médica americano. Strogoff ajudou a criar princípios da medicina aeroespacial, mas anos depois, sua associação com o nazismo veio à tona, manchando todo o seu legado. É aquela coisa, né? Não, esquece aí, o cara não fez nada não. Vem aqui trabalhar com a gente. E quando chegou o inevitável, simplesmente apagaram ele da história. Pois é, pô. E olha o histórico dos caras. O cara foi responsável por experimentos mortais em prisioneiros, cara. Olha o nível dos caras que eles contrataram para... Contrataram não, né? Pegaram praticamente assim, você vai servir a gente ou morre, vamos dizer assim, sei lá. Mas você vai estar com a gente agora. Você é nosso. Não se preocupe, o que você fez ou deixou de fazer. Ninguém vai lembrar disso. A gente vai apagar isso. Você vai poder ter uma identidade nova, uma família nova, um lugar no meio da sociedade. Cara, pelo amor de Deus, é complicado. Eu acho que isso foi errado. Pra mim foi errado. E o Paperclip é um exemplo brutal de como, em tempos de crise, a moralidade pode ser simplesmente subordinada a interesses estratégicos. Em nome do progresso, os Estados Unidos não apenas evitaram julgar cientista por seus crimes, mas também celebraram como heróis tecnológicos. A operação não se limitou a impulsionar o programa espacial, ela também contribuiu para o desenvolvimento de armas químicas e programas de espionagem, alimentando a corrida armamentista da Guerra Fria. Diga aí, os caras simplesmente jogaram a moralidade fora em nome de construção de estratégias e armas para enfrentar a Guerra Fria. Em nome do poder, pô. Em nome do poder. Os caras queriam poder. Simples. O que fizeram, o que deixaram de fazer, se mataram ou não mataram, as atrocidades que fizeram. Esquece, esquece. Você sendo nosso aliado e nos ajudando a ter mais poder, tá tranquilo. O que você fez, a gente nem lembra mais. Olha o tipo de acordo que um país fez com terroristas. Acordo com terroristas. Aí é onde a gente vê que a busca de poder, ela não se importa com os meios. O importante é o fim, é adquirir poder. Os meios que você vai usar, não importa. Na guerra não importa. Agora, por que tudo isso aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E o início da Guerra Fria? Uma Guerra Fria que foi muito, muito tensa e intensa de formas que a gente tá falando, né? Porque isso a gente tá falando dos Estados Unidos, que fez essa operação Paperclip, que a gente tem o conhecimento. Agora imagina as coisas que a gente não tem o conhecimento. Talvez outros países fizeram a mesma coisa que os Estados Unidos, ou fizeram pior, ou talvez o próprio Estados Unidos fez coisa pior do que isso. A gente não sabe. Só que no fim da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, houve muita transição de alianças, que fez muito emergir uma nova competição, né? Tudo isso surgiu e deu um gás a uma nova competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quem teria mais poder? Aí eles começaram a corrida pela tecnologia. E naquele tempo, quem tinha mais tecnologia? A Alemanha nazista. Ela era a vanguarda das tecnologias avançadas. Foguetes, aviões, a jato e armas químicas era com os nazistas, era com os alemães nazistas daquele tempo. Então, os Estados Unidos se viu numa necessidade desesperada de evitar que esse conhecimento fosse absorvido pelos soviéticos. E o que é que eles fizeram? Vocês não podem ter, mas a gente pode ter. E aí, nesse ponto de vista, isso é correto? O que você acha, meu amigo? Não é correto, né? Afinal, você está utilizando, primeiro, de pessoas como, de certa forma, escravos. E segundo, você ignora todo o passado dela. Para muitas pessoas, né, vai dizer, seu passado não importa. Mas e quando ele mexe com liberdade? Quando ele mexe com vidas e quando ele mexe até com a moralidade. Será que vale tudo para sair na frente? Eu acredito que não. Cara, imagina os parentes, né, das vítimas quando soube dessa ação dos Estados Unidos, dessa operação. Imagina a sensação que eles tiveram, cara. Deve ter sido uma sensação terrível, entendeu?
Mas a Operação Paperclip, de início não era a Operação Paperclip, do início era a Operação Overcast, que foi o embrião dessa Operação Paperclip, que no início era focada apenas na coleta de informação científica. E mais nada. Só isso, e mais nada. Porém, a partir de 1946, esse programa foi expandido para recrutar e estabelecer cientistas nazistas nos Estados Unidos. Provavelmente eles viram, talvez a União Soviética começou fazendo isso, né? Naquele tempo, começou contratando eles, não só colhendo informações. Aí os Estados Unidos entrou em desespero. Ah, não. A gente também tem que colocar ele do nosso lado, não só pegar informações, mas fazer eles trabalhar pra gente, dar uma nova vida a eles, dar uma casa nova, uma família nova. E assim eles vão estar do nosso lado. Teve um major que teve um papel muito importante, que foi o Major Robert. Ele identificou vários cientistas de nomes muito importantes que foi capturado por vários espiões britânicos. Um deles foi Wever von Braun, e outros nomes na lista como Ozenberg e vários outros espiões britânicos. Esse major era bom, hein? Rapaz, o cara era bom identificar, viu? Diga aí. O cara era o bichão. E aí você para pra pensar, né? Eles só pegaram os top da galáxia pra fazer o quê? Desenvolver armamentos de estratégias e tudo mais. Alguns cientistas que foram recrutados: Wernher von Braun, que foi o criador dos foguetes V2 e arquiteto do programa Apollo da NASA. Olha o que o cara fez, nada demais. Humbertus Strugol, médico acusado de experimentos cruéis, que mais tarde se tornou uma figura importante na medicina aeroespacial. Arthur Randolph, envolvido na construção de foguetes e deportado anos depois por seu envolvimento em crimes de guerra. Olha o peso dos caras. Agora, o peso deles diante naquela época, diante da tecnologia que eles podiam oferecer, poderia desenvolver para os países. Esse peso, essa importância, valeu a pena? Aí você para pra pensar o seguinte. Hoje em dia, todos vão dizer que valeu a pena. Mas se você parar pra pensar a que custa isso levou, eu acredito que não. Apesar de todo avanço tecnológico, mas foi tirado de pessoas que não tinham culpa por nada. Eu acho, cara, que isso foi um desrespeito com os familiares das vítimas daquele tempo. Porque, bicho, foi totalmente tudo fora de ética, pô. Não teve ética, porque o presidente, né, o Trump, autorizou a operação sob a condição de não pegar nenhum criminoso de guerra envolvido em atrocidades. Os caras fizeram ao contrário, pegaram caras envolvidos em várias atrocidades, em experimentos cruéis, cara. Os caras, ao nível que eles contrataram, que eles pegaram, que eles trouxeram para casa. Muitos documentos foram adulterados para esconder o envolvimento desses caras com o regime nazista. E a moral, ela foi jogada no lixo, foi sacrificada em nome do progresso científico-militar. A gente começa a entender que em nome do progresso militar, em nome de adquirir poder bélico, se tornar o todo poderoso, se pode tudo, até passar por cima da moral. Querendo ou não, esses cientistas que foram contratados, eles tiveram impacto enorme, né? Teve impacto no programa espacial. O Von Braun foi uma peça-chave para a criação do foguete Saturno V, que levou o homem à Lua. Se não tivesse ele, será que os Estados Unidos teria mandado o homem à Lua? É muito provavelmente que não. O Von Braun, ele realmente foi o cabeça para desenvolver a tecnologia. É possível que, talvez não em 69, mas levasse mais décadas para ser desenvolvido realmente um foguete capaz de levar e trazer o homem à Lua de forma segura. O que poderia aumentar mais a tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. Afinal, os dois estavam disputando quem chegava primeiro à Lua. Um colocando o primeiro homem e satélite na órbita terrestre e o outro colocando o homem na Lua.
Isso a gente não pode negar os impactos que teve, né? Teve impacto na questão de armas e tecnologias militares, com o desenvolvimento de mísseis, armas químicas. Agora, tipo, armas químicas, cara, que pra mim é muita covardia, porque arma química, cara, não tem um aviso não tem como você interceptar. Quando vem um míssil, há tecnologias que você consegue interpretar. Uma arma química não, cara. Uma arma química, ela não faz barulho. Ela mata silenciosamente, entendeu? E tipo, é assim, não vou dizer que dá pra entender, né? Mas tipo, ninguém queria o seu inimigo com um poder bélico de armas químicas, queria? E você vê, né, tantas coisas que ele poderiam utilizar, né, já que iam utilizar pessoas desse tipo para desenvolver tecnologia, poderiam utilizar para desenvolver tecnologias que ajudassem o homem, e não que o destruísse. Pois é, né? Pois é. Essa corrida, que foi uma corrida muito séria, muito polêmica, cheia de controvérsias, cheia de mentiras e por aí foi. Querendo ou não, ela acelerou muito, muito mesmo a superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos é o que é hoje devido a esses caras. Talvez. Não há certeza. Ou pelo menos estar com certa vantagem, né, diante dos outros países. Sim. De revelações e polêmicas posteriores foi os documentos desclassificados, como a verdade que veio à tona na década de 80 e 90. A exposição e o choque na mídia ao público descobrir que criminosos de guerra haviam sido contratados pelos Estados Unidos como uma forma de refúgio. Afinal, eles viviam normalmente. Eles tinham suas casas, seus carros, viviam completamente como um americano qualquer. E tudo que ele tinha cometido estava debaixo dos panos. E isso teve, obviamente, implicações para a reputação americana, porque a operação minou totalmente a moral dos Estados Unidos no cenário global. Mas vem a conclusão. Qual foi o legado da Operação Paperclip? Teve vitórias ou derrotas? Isso aí é algo que você pode pensar, afinal, teve a questão dos avanços tecnológicos, principalmente na área aeroespacial, mas, em contrapartida, um custo moral altíssimo. E aí você se pergunta, os avanços alcançados compensaram os compromissos éticos feitos? E aí, quais as lições para o futuro? Em uma próxima guerra, a Operação Paperclip seria justo acontecer novamente? Ou não? O que podemos entender é que, no final, a Operação Paperclip revelou um dilema moral profundo. Até que ponto uma nação ela pode se comprometer com seus valores para garantir a sua segurança e superioridade tecnológica? Muitos dos cientistas recrutados viveram o resto de suas vidas nos Estados Unidos, livres das consequências de seus atos durante o regime nazista. Alguns, no entanto, foram eventualmente expostos, como Arthur Rudolph, deportado para a Alemanha décadas depois por seu envolvimento em crimes de guerra. E aí, Douglas, o que tu acha? Os avanços tecnológicos compensaram o custo moral? Cara, eu acho que não compensou, sabe? Eu acho que com o decorrer do tempo, né? Acredito que eles conseguiriam desenvolver a tecnologia que os alemães desenvolveram, porém eles quiseram acelerar esse processo. E eu acho que particularmente diante da ética e da moral não valeu a pena. E é isso, seus ouvintes. Gostaram desse episódio? O que vocês acham? O avanço tecnológico compensa deixar de lado a moralidade e a ética? Tudo vale para o desenvolvimento científico ou existe um limite? Conta lá no nosso Instagram, @seracipodcast. E se você quiser, também pode sugerir temas novos. Quem sabe a gente não traz aqui. Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!